Show de bola. Estou feliz, estou pronto. Vamos já nos preparando para o início do evento de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo, eu sou o diretor de comunidade da América Latina, então estou aqui para ajudar vocês em relação a tudo que acontece em São Paulo, Brasil e afins. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos novamente, como eu havia dito. Vamos começar o nosso evento de hoje. Então, respirando, vamos iniciar. Agora a gente começa, é um momento juntos para a gente poder conversar em comunidade. Continuem me mandando mensagens no chat, então esse é um espaço aberto para vocês. Então liguem a câmera se você quiser conversar com a comunidade. Agora é o momento das pessoas se conhecerem, então é o momento de eu poder olhar para vocês e saber que é alguém que eu já encontrei em um meetup e a gente poder conversar. Também para que vocês se conheçam entre pessoas também que participam dos nossos eventos. Utilize o chat agora. Então, agora o microfone de vocês está mutado, mas vocês podem começar a mandar mensagem, trocar ideias, conforme for aparecendo nos slides. Vocês podem colocar as perguntas, colocar dúvidas aqui. Acho que é super importante. Durante esse processo, a gente também tem um espaço para compartilhar as ideias. Então, compartilhe tanto em mensagens, você vai ter livre aí a quantidade de caracteres possíveis que você puder compartilhar. Depois a gente entra para um debate aberto com o microfone. Então, a gente vai poder ativar o microfone de vocês lá no final deste evento, mas faça isso com brevidade e consideração aos demais, né? Não vamos tomar muito tempo da conversa, porque a gente tem pouco tempo e a gente quer que tenha bastante perguntas e respostas também. É um fórum aberto, então compartilhe informações públicas antes de mais nada e não esqueçam de tratar os outros e as empresas que eles representam aqui com respeito. É um momento da gente ser abrangente, então também respeite crenças, gênero, raça, cor, etnia e sexualidade. E por último, compartilhe conhecimento. Troque as suas ideias, traga aquilo que você já vivenciou ou pergunte daquelas coisas que você pode também contribuir, mas também não esqueça de nunca fazer argumentos de vendas. Não é um espaço para você vender seu recurso, ferramentas, serviços e afins, é mais para que a gente possa compartilhar juntos em conjunto. Dito isso, sejam bem-vindos ao principal tema desta reunião. Então, a gente vai falar sobre State of Nops e o Framework de 2025 com pessoas que eu admiro do fundo do coração. Então, eu deixo aqui já esse agradecimento por participarem com a gente. Esse é o primeiro Virtual Summit do ano. A gente vai fazer agora em abril, para a gente poder compartilhar um pouco dessas informações. Depois a gente traz mais um, que provavelmente vai trazer a expertise ou a experiência que as pessoas que foram para o FinOpsX adquiriram durante este evento. Antes de mais nada, quem nós somos? Para quem não conhece ainda a FinOps Foundation é um programa da Linux Foundation que trabalha como associação comercial sem fins lucrativos. Então, a gente não tem um fim propriamente de lucratividade, a gente tem atividades que ajudam vocês a desenvolver as pessoas que gerenciam o valor da nuvem e, por que não, de tecnologia, já que a gente está avançando para o Framework de 2025 também. Isso é dividido em três etapas, como conexão em comunidade, educação e certificação, melhores práticas e padrões, que eu também vou esmiuçar mais para frente. Falando então de comunidade especificamente, a gente tem uma comunidade que cresce absurdamente, graças a Deus. A gente tem várias e várias atividades acontecendo no mundo inteiro, com mais de 64 mil participantes e com uma representatividade de aproximadamente 300 bilhões de dólares de custos em nuvem, né, de despesas, gastos e afins. E o que dá mais ou menos 150 bilhões de dólares também em SaaS, né? De acordo com o que a gente viu na pesquisa do State of Nops, e a gente vai falar disso também lá na frente. Hoje a gente tem aproximadamente 39 mil pessoas treinadas, que desde certificação e treinamento e aprendizado, como também 93 empresas representantes da Fortune 100 com a gente. E mais de 150 membros, 170 membros participando e participando das nossas atividades. Os próximos 60 minutos eles vão cobrir esses itens, esses próximos tópicos. A gente vai falar sobre o Framework Update, vou fazer um overview para vocês. A gente vai passar para o FinOpsX, falando rapidamente como está essa estrutura, e a gente finaliza com o State of FinOps de 2025 com os painéis, as pessoas que estão fazendo parte desse painel, que é Ita Nunes, Bruno Budin e Lorena Brasil. Vamos falar então de conexão em comunidade ainda novamente. A gente tem os futuros meetups que vão acontecer. Mais recentemente aconteceu um em São Paulo e outro no Chile. E agora a gente está indo também para Buenos Aires. Então, na Argentina, a gente tem dia 24 de abril. Em Campinas, na região de São Paulo, 29 de abril. Lima, no Peru, 15 de maio. E Medellín, em Colômbia, dia 3 de julho. Outras oportunidades também de se conectarem, caso vocês estejam atentos. Outro ponto super importante, caso não consiga participar do FinOps X principal, a gente tem o FinOps X Day em São Paulo, que vai acontecer dia 20 de agosto. Então fiquem atentos que em breve a gente vai lançar as inscrições e a gente libera os tickets para fazer a compra. É um evento regional, a gente tem um espaço de um dia para a gente experimentar com palestras, debates e conversas informais e mais de milhares e milhares de oportunidades de fazer networking e conhecer outras pessoas da região.
Tudo isso só é possível graças aos nossos Premier Members. Então a gente tem um grupo de membros que nos apoiam hoje para que a gente consiga manter essa prática. Então a gente tem mais que as quatro principais nuvens participando com a gente. A gente tem hoje a NVIDIA também apoiando a nossa prática, além de diversas empresas de usuários finais como Walmart, Mastercard e outros, e também empresas de soluções que nos apoiam, sem contar mais de 120 membros no nível general, inclusive membros que fazem parte do Brasil. Outro ponto super importante que eu gostaria de ressaltar, nós temos novos embaixadores que estão chegando para cá. A gente tem cada vez mais e mais crescimento no processo de embaixadores, e aí eu gostaria também de destacar aqui Vitor Colares e a Tainá, que estão se juntando a esse rol. Então, é ótimo se vocês conseguirem vê-los dentro desse chat e puderem mandar um abraço, um oi. Eu acho que é super positivo ver o quanto que a gente tem crescido e o quanto que essas pessoas são valiosas para nossas atividades hoje. Outro ponto super legal, a gente teve um debate com o Parlamento Europeu. Então, o time do Parlamento Europeu juntou mais de 130 participantes, com mais de 200 pessoas em transmissão ao vivo, para debater sobre focos, debater sobre FinOps. Especificamente, a gente tinha, inclusive, a Fox presente também participando do Parlamento Europeu nesse momento. Eu acho que aqui foi um marco super importante da gente ver o engajamento do setor público também, e eu vejo também isso acontecendo agora para o Brasil. A gente vai ter um evento em breve, fechado especificamente para o setor público, e agora em dia 15 de abril. Vamos falar de focos, então vamos para a última etapa, que é falar sobre a parte de padrões. Então, a gente tem hoje o Focus, que é o FinOps Open Cost and Uses Specification. Ele é uma especificação técnica, não é uma ferramenta, então não tem como você simplesmente utilizar e plugar. Você pode, obviamente, utilizar alguns nomes para poder potencializar o uso do Focus no seu dia a dia, mas ele não necessariamente é uma ferramenta, você precisa pagar por isso. Você já tem hoje, inclusive, como ativar na adoção e olhar para dentro da nuvem que você utiliza e já utilizar a versão 1.0 de suporte. Então tem um passo a passo que vocês conseguem acessar em Get Started, no link que tem aqui embaixo, para vocês também conseguirem visualizar como fazer, tem um passo a passo e você consegue seguir esse roadmap para poder avançar. Outro ponto interessante que a gente tem dentro do focus.finops.org na parte de adoções, a gente tem as experiências dos practitioners. Então, a gente tem como ver como o Parlamento Europeu adicionou o Focus, GitLab, Zoom e outras empresas também, para você entender como que foi essa visão do usuário final na hora de utilizar e adotar essa prática. Outro ponto é a gente tem dentro do YouTube, vocês conseguem ir dentro de FinOps Foundation, procurar por FinOps Foundation dentro do YouTube, dentro dos playlists, a gente tem uma playlist especificamente para os mantenedores, as pessoas que estão mantendo, organizando e fazendo o update da estrutura do Focus, para vocês também aprenderem um pouco mais dessa prática e como está sendo esse desenvolvimento. Também temos o Sandbox, é uma oportunidade para você poder testar sem precisar usar seus próprios dados. Então você vai conseguir, dentro da página do Focus, com dois botões, você consegue visualizar uma tabela mostrando como que é a experiência, o que que a gente quer que seja exportado para que vocês consigam utilizar o Focus no dia a dia. Além disso, a gente tem um roadmap que está acontecendo agora, então até junho, provavelmente ali no final do X, a gente vai lançar a nossa próxima etapa, que é chegar na parte de introdução e suporte para dados de SaaS. Hoje a gente já está na versão 1.1, onde a gente tem dados de multinuvem, e ela aprofunda assim, aproximadamente mais 7 colunas que a gente adicionou para chegar aí hoje em 50 colunas que nós temos, e aí a gente vai adicionar mais durante o decorrer do ano. Aí eu tenho sempre uma pergunta, né? Como que eu faço para adotar focos? Então, eu gostaria de deixar aqui pelo menos 4 dicas. Para quem já esteve nos meetups já viu isso, mas só para a gente complementar, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, a gente tem um espaço grande aqui para você conseguir adicionar de informações do Focus. O primeiro deles é use as palavras. A gente tem as nossas colunas e o glossário, e que traz uma espécie de tradução, uma explicação descritiva do porquê aquela coluna tem aquele nome, como que está estruturado, e você pode aplicar isso nos seus relatórios. Então, só de você pegar o nome da coluna e colocar dentro de um relatório específico que vai ser uma mesma referência, já ajuda a gente a trabalhar a mesma nomenclatura e entender o conceito do Focus. Além disso, fale sobre. A gente tem as community calls, a gente tem o evento de hoje também. Agora, no final, a gente vai ter um espaço para conversar e você pode também fazer perguntas e conversar sobre esse ponto. Acho que é interessante a gente implementar, né, tirar as dúvidas sobre como utilizar focos e afins. Outra coisa, baixe o Focus. Mesmo que você vá utilizar apenas como desenvolvimento, você vai só olhar para poder entender. Às vezes você baixar essa primeira informação e poder olhar para dentro dos seus próprios dados com o Focus, já talvez ajude você a conseguir conectar a ideia com a execução e facilitar um pouco do caminho, além de ser um sinal extremamente poderoso para a nuvem, né? Ela vai saber que, não, realmente tem mais pessoas interessadas e ela vai também conseguir investir melhor na adoção disso, que eu acho que é uma das dores maiores hoje em dia. E por último, fale com vendors. Então, fale se você tem um vendor, alguém que te bilheta, alguém que
cobra alguma coisa para dentro da sua empresa, vai ter que ser concatenado tudo num futuro para ter um melhor controle de custos. Então é interessante que ele também utilize exports em focos. Outro ponto super interessante que foi levantado para o State of Ops, e a gente vai trabalhar um pouco mais disso, a gente vai ver a perspectiva dos nossos palestrantes hoje, mas IA é um item extremamente importante, então eu quis destacar aqui novamente. A gente tem hoje um avanço de 2024, 31% das pessoas já faziam gerenciamento de custo, e aí a gente perguntou isso para 2025, e a gente teve um aumento para 63% de participação. E no futuro a gente vai ter ainda 96% de participação de gerenciamento desses custos, e apenas 4% ficarão fora. Eu entendo que isso é um impacto importante, a gente vai falar mais disso lá na frente, mas eu gostaria de lembrar que a gente tem assets hoje para vocês, então tem ativos e itens que vocês podem participar. Desde o YouTube, vocês podem procurar sobre FinOps para GenAI e mais informações, e a gente também tem um paper que foi trabalhado, inclusive com a participação de um brasileiro. Sem contar também que a gente tem FinOps para AI Training, que vai vir em breve, então fiquem atentos em learning.finops.org para ter mais informações sobre. Outro ponto, para não esquecermos, mais informações, se vocês quiserem ver, tem a agenda, vocês conseguem visualizar itens que são de AI ou de qualquer outra natureza que vocês queiram aprender sobre SaaS, por exemplo, a gente vai ter palestras sobre isso. A gente tem o FinOps X, que vai acontecer de 2 a 5 de junho, e a gente tem mais de 2.000 pessoas do mundo inteiro participando. Aqui tem um código que aí você consegue utilizar e tem mais de $300 de descontos exclusivamente para usuários finais. Então, se você trabalha hoje para uma empresa de usuário final, não tem serviços, ferramentas e afins, você consegue utilizar e ainda tem mais um desconto para participar com a gente. Aqui tem um exemplo da agenda, então aqui está uma agenda corrida, mas vocês podem acessar dentro do x.finals.org, tem um botão para agenda, e vocês conseguem ver as mais de 100 sessões que nós temos disponíveis, os Shop Talks e os dias de conteúdo para poder participar. E aqui tem um resumo de como que está sendo a atividade hoje para a Latam. Então, a gente já tem 13 pessoas confirmadas, sendo 11 usuários finais e 2 vendors, com destaque ali para a Bembev e Nubank, que tem a maior quantidade de pessoas que estão participando ali, 3 em cada uma dessas empresas. E se você quiser participar mais ou saber mais, vai em x.finops.org, que a gente se vê em breve. Show! Vamos falar sobre o Framework Update. Eu acho que esse é um tema super interessante, é um tópico extremamente novo e a gente tem coisas para poder debater sobre isso e vamos focar nessa estrutura. Antes de mais nada, como que isso é trabalhado? Eu queria apresentar para vocês o Technical Advisory Council. Esse é o time que olha para as estruturas do framework e toma decisões juntos. Então, são essas pessoas que olham para aquilo que a gente coletou de informações, para o State of FinOps e toma decisões de como está sendo elevado à prática. Obviamente, olhando também para a prática que eles fazem hoje em dia. Então, eles olham para como que eles estão trabalhando, trazem também um pouco dessa experiência para a gente poder avançar. E qual que é a ideia do framework, né? A ideia do framework é a gente estar oferecendo blocos de construção, a gente chama de, né, pequenos Legos ali, para você poder aplicar na sua prática de FinOps da forma que for melhor para você. Ela é flexível e não é prescritiva, então a gente não tem você só pode utilizar o framework se for desse jeito, senão você não está utilizando o framework. Não é essa a ideia. Você pode utilizar da melhor forma possível, da forma que abranger a sua perspectiva e as suas atividades no dia a dia. E ele é feito para ser desenvolvido interativamente. Então, pode ser que hoje a gente tenha esse modelo de framework, a gente vai aprender novas coisas e em 2026 teremos uma nova versão. E essa é a ideia de a gente continuar mantendo vivo e funcional. Aí vem sempre a pergunta, né? Como que o framework é atualizado? Então, a gente tem um grupo de profissionais de FinOps que trabalham usuários finais dentro da comunidade, que trazem essas dicas, que divulgam o que, né, que eles estão trabalhando. Isso a gente leva para um time de especialistas da equipe da fundação, então desde o time que trabalha diretamente na fundação, como também o Technical Advisory Council, para que eles possam debater sobre essa prática, e aí depois ele devolve para a comunidade para que os embaixadores possam revisar essa visão e trazer o feedback também. Então é interessante que esse ciclo ele sempre continua, a gente garantindo que todas as pessoas estejam envolvidas. Outro ponto interessante, a gente viu que existe um bom ponto para otimização de workload e redução de desperdício. E também a gente tem um implemento para expandir um pouco mais da parte dos escopos. Por que que eu estou trazendo um pouco disso? A gente vai falar melhor disso, mas mostra exemplos de como que a gente consegue dividir e utilizar esses blocos da melhor forma possível. Então, para isso, a gente trouxe uma visão desse update, né? Então, a gente olhou para esses temas, a gente começou a entender como que era a prática de FinOps e como que ela estava evoluindo, e a gente conseguiu perceber que existem a necessidade de atualizações incrementais. Se a gente for ver para o framework de 2024, a gente teve um salto muito grande, a gente fez uma mudança bem grande ali,
E aí hoje a gente pensou num modelo, não, como que eu consigo fazer pequenas mudanças que vão impactar um todo com maior efetividade e não seja tão difícil de fazer a implementação ou que não haja uma mudança tão grande. Então a gente conseguiu organizar isso também para facilitar para vocês. Além disso, a gente percebeu que escopos é um item extremamente importante. Enquanto eu não defino um escopo, aonde que eu vou trabalhar, onde que a prática de FinOps vai ser exercida, fica muito mais difícil de eu elencar quais são as atividades que eu posso apoiar hoje, né? Quais as capacidades, quais os domínios que eu tenho que aplicar. Então, a gente também elencou isso como item principal. E além disso, é equilibrar a nuvem com nuvem plus, né? Olhar além da nuvem, olhar para mais práticas, refletir como que as atividades da comunidade e como que essa necessidade do negócio para com a tecnologia que a gente precisa balancear. Então, para isso, a gente resolveu trazer essas novas modalidades. Então, o que que a gente alterou, de fato, né? Então, a gente tem novo, que é os escopos. Então, a gente colocou os escopos aqui para vocês poderem dar uma olhada em como que está sendo essa divisão dessas estruturas. Inclusive, ela tem várias opções ali para a gente poder trabalhar. Eu vou mostrar alguns destaques dessas opções, inclusive. Depois, a gente vem para a atualização dos domínios, em que a gente tira uma estrutura mais de nuvem e volta só para olhar para a tecnologia como um todo. Depois a gente atualizou as capacidades também nessa mesma perspectiva e a gente deu uma repaginada nos princípios para que ele também refletisse essa ideia de colaboração, que eu acho que é o item mais importante, de que os times precisam colaborar, mas também olhar para a tecnologia como um todo. Ah, falando sobre o que a gente alterou, né? Então aqui tem detalhes bem específicos primeiramente o que que é o framework. Então o framework ele não fala mais somente da nuvem, mas também fala da nuvem e de tecnologia. A gente adicionou os escopos aqui e a gente fez a remoção de itens de nuvem nesses três pontos aqui, nos domínios e na capacidade. Além daqui, a gente ter alterado também a ideia de que FinOps deve ser habilitado centralmente, de forma centralizada, e não mais somente com um time em específico, mas que ela precisa ser unificada dentro de um único quórum, de um único fórum para poder avançar. E a gente adicionou que os dados de FinOps precisam ser, além de acessíveis e oportunos, eles também precisam ser precisos. A gente não tinha esse item antes, então a gente quer garantir que haja uma data quality mais avançada aqui. E no final da história, a gente assume a responsabilidade não só de nuvem, mas de tecnologia, do custo como um todo, tá bom? Dito isso, aqui está o exemplo reformulado, então esse é o item que a gente vai levar para todo mundo. Então, FinOps é um framework operacional e uma prática cultural que maximiza o valor comercial da nuvem e da tecnologia, tomando decisões baseadas em dados no tempo hábil e também criando responsabilidade por meio de colaboração entre equipes, não mais somente focando em engenharia, financeiros e negócios, mas abrangendo um pouco mais a prática. Aqui tem exemplos de como foi reformulado, né? Então aqui a gente pode ver a parte de nuvem, a gente trocando para tecnologia. Aqui a gente também tirando nuvem e focando em tecnologia. A gente adicionando a parte de ser preciso, não mais olhando somente para o tempo hábil. E aqui também fazendo uma mudança mais genérica, né? De trazer um modelo mais de forma centralizada e não somente um time, uma equipe central operando final. Aqui mostra também como a gente evoluiu em relação a domínios para as próximas etapas, tá bom? E aqui mostram uma remoção do item de nuvem também, para que a gente olhe para políticas e governanças para a tecnologia como um todo. E que a gente está querendo traduzir exatamente o que que é o escopo, né? Então, o escopo de FinOps, ele é um segmento de tecnologia, então a gente está olhando meio com contexto mesmo, né? Como que eu consigo delinear até onde vai a minha prática, para que isso seja mais fácil de avançar em relação a quais são as atividades que o profissional de FinOps precisa fazer, quais são os conceitos que ele precisa aplicar, qual a melhor capacidade, como que o domínio vai trazer isso de retorno oficial para você usar na prática no dia a dia. Aqui tem inclusive um passo a passo, né, para facilitar você entender. Então eu vou olhar para a estratégia empresarial, para onde que a empresa está querendo se guiar, eu defino qual que é o escopo que vai atender essa necessidade. Então a gente está olhando para a empresa está focado mais em adicionar SaaS, por exemplo. Então eu vou definir que o escopo vai ser para SaaS e como que a gente vai trabalhar nessa parte de definição da prática em si. Então, é definir qual que é a fonte de dados, onde que eu vou coletar esse processo de infraestrutura, se eu vou olhar para IA, o licenciamento, como que eu vou abranger e qual o nível que eu vou conectar esses diferentes escopos. Depois a gente vem para a definição de como que é a comunidade, né? Qual que, não somente a fundação é que toma a decisão, mas qual que é o escopo que é mais importante agora, que a gente pode avançar. Então, deixa para que vocês definam, para que vocês estruturem qual que é o melhor caminho. Depois, o escopo ele é impulsionado pela estratégia empresarial e tecnológica. Enquanto a gente não tiver essa conexão dessas duas frentes para poder movimentar para qual escopo é mais importante, a gente não consegue melhorar a prática a partir daqui.
Aqui tem, inclusive, um exemplo de como que a gente consegue fazer a divisão. Então, eu tenho escopos que podem ser voltados para container, IA, licenças, storage de dados. Eu também posso olhar aqui só para IA, licença e dados. Então, tem essas divisões em que eu consigo organizar melhor a prática. E eu posso muito bem ter uma prática de FinOps que vai olhar para um escopo só de containers, por exemplo. Então, é essa divergência, essa flexibilidade, esse processo de você poder controlar da melhor forma possível é o que torna o framework de 2025 ainda mais abrangente, mais fácil de ser utilizado. Aqui tem o exemplo de escopos e como que a gente consegue conectar com as personas, tá? Então, a gente pega de novo aquele modelo de como que eu consigo utilizar os building blocks, né, os bloquinhos de construção ali, consigo linkar quais são as personas, as fontes de dados, os KPIs e a maturidade que eu vou medir para aquele modelo, para que a gente consiga iterar de tempo em tempo. E aí, desde SaaS até IA, tem N oportunidades para vocês poderem desenvolver também a prática. E aí chegamos no modelo final. Esse é o escopo final. Então, esse é o modelo que a gente estruturou do framework, do overview. Aqui mostra exatamente como que a gente conecta a estratégia de negócio com a estratégia empresarial com a estratégia tecnológica e juntos, o FinOps faz essa conexão para que ele possa diluir e ajudar no desenvolvimento da prática ali. Aqui em cima você consegue ver os escopos, então eu consigo clicar, né? A ideia é seja, eu quero definir o escopo para licenciamento, por exemplo, é possível fazer, ou para um personalizado, um item que só existe dentro da sua empresa hoje também é possível fazer. Depois eu defino quais são as pessoas que eu tenho que conectar e quais pessoas têm que estar envolvidas diretamente na prática. E aí, por fim, eu vou olhar para os domínios que vão me trazer o resultado e quais as capacidades que eu devo utilizar para poder alcançar esse resultado. De novo, a ideia é que seja muito flexível e que você consiga identificar qual que é o melhor processo para você atingir o valor comercial da nuvem e da tecnologia que vocês estão olhando. Queria trazer, inclusive, exemplo, já que eu falei de licenciamento, vamos pensar que eu cliquei em licenciamento e licenciamento ele vai trazer como que o escopo deve ser feito. Aqui a gente fez uma dinâmica com algumas pessoas de licenciamento e esse foi mais ou menos o cenário que eles demonstraram para a gente. Então, o ideal aqui é o profissional de FinOps traz uma conexão com compras e finanças e com o ITAM. Acho que tem ITAM, deixa eu só. Isso, e com ITAM. E depois a gente vem para a parte de definição quais capacidades e quais escopos que eu vou trabalhar. Então, tecnicamente, a gente trabalha com todos os domínios, mas as capacidades aqui elas já estão bem definidas em quais delas que a gente tem que atuar. Então, desde alocação e relatórios e reports até a intersecção com as disciplinas de ITAM, para que a gente consiga garantir uma melhor visibilidade. E aqui a gente mostra, inclusive, a gente falou de IA, como que a gente consegue perceber essa divisão, né? Então a gente mostrou ali essa segmentação dentro dos bloquinhos de construir, como que a gente consegue avançar. E aí, para isso, eu vou também trazer um segmento para IA, né? Então, como que eu consigo conectar com o time de segurança, como que eu consigo trazer o profissional de FinOps conectando esses outros times de engenharia e produto para poder avançar na prática, e quais são os itens mais importantes agora. Percebam que a gente tem uma redução na quantidade de capacidades que a gente está utilizando, exatamente porque é um item novo. Então a gente está mais focado primeiramente em entender o que a gente tem pela frente, quais são os desafios e quais são as práticas, para depois a gente avançar em gerenciar melhor e quantificar o valor ou até mesmo otimizar o uso do que a gente já tem. Se vocês querem saber mais, se tem mais alguma dúvida ou querem aprender um pouco mais, o melhor caminho para vocês darem uma olhada é o FinOps Foundation Insights. Você consegue em finop.org/insights e tem mais informações. A gente tem inclusive um paper que fala exatamente todo sobre o framework e também vocês podem pesquisar mais sobre o State of FinOps. Tem um resumo do State of FinOps lá. A gente vai trazer dados aqui, já traduzidos em português para facilitar para vocês, mas também podem utilizar os dashboards que estão disponíveis dentro dessa página. Show! Falei bastante, falei muito, então vamos deixar um espaço agora para quem pode nos apoiar durante esse processo. Então, eu gostaria de convidar vocês para receber com o maior carinho possível Ita Nunes, que é gerente de tecnologia da B3, Bruno Budin, que é coordenador de TI do Banco Pan, e a diretora do TCU. Então, a gente tem desde o setor público quanto o setor privado também trabalhando aqui com a gente. Os vídeos deles já estão destacados para vocês e eu gostaria que vocês deixassem um carinho aí para eles no chat, porque, né, o trabalho foi muito grande para a gente poder estar aqui com vocês. Vou falar mais um pouco só para a gente dar um papel aqui para a gente poder continuar avançando. O State of Synopsis é a nossa quinta pesquisa no ano, então a gente já está desde 2020 fazendo essa pesquisa com vocês. Essa pesquisa ela nunca foi paga, ela sempre foi disponível gratuitamente para que vocês também possam consumir. Então usem os dados, olhem para essa perspectiva e nos ajudem a também a garantir que a gente tenha dados mais fiéis conforme os anos vão passando. Então, olhando, né, para a quantidade de custos que a gente tinha, então 69 bilhões aproximadamente é o valor de gastos em nuvem e 32 bilhões em gastos em SaaS. Então é
quase 50% desse valor, por isso que eu trouxe aquela visão logo no começo do nosso evento, e a gente teve mais de 861 participantes. Comparado ao ano passado, que foram 625, a gente tem um aumento considerável ali. E isso eu trago um destaque, inclusive, que a gente manteve os nossos 15% da América Central, América do Sul e América Central participando. Então, mesmo com mantendo esse percentual, significa que nós crescemos e a gente está atuando cada vez mais na prática. Então, vamos para o nosso debate. Vamos primeiramente apresentar os dados. Aqui a gente já falou sobre otimização de workloads e redução de desperdício como item mais importante da prioridade hoje. E a gente também perguntou como que seria o futuro, né? Daqui a 12 meses. Qual que é a mudança da prioridade? Então, hoje, mesmo que a gente mantenha mesma perspectiva de 2024, em que redução de workloads, redução de desperdício, né? Redução de desperdício e otimização de workloads ainda era um item importante, a gente tem uma mudança agora. Dentro dos próximos 12 meses é esperado que a gente tenha mais governança e mais política em escala como item principal. Sendo assim, eu vou trazer já a nossa primeira pergunta para a gente começar a avançar. Então, como que essa redução de desperdício interage com o dia a dia de vocês e se tem algum desafio em específico nesse tema? E ainda mais especificamente, como que a gente olha para essa mudança no futuro? Eu gostaria de chamar o Budin primeiro para começar. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, bom dia. Eu não almocei ainda, enfim, então é sempre uma discussão sobre esse tema. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre 2024, né? Que foi o ano anterior da pesquisa do State of FinOps e que de fato foi o ano que a gente cortou muito mato alto aqui, né? Então, esse é o básico, né, de quando a gente instala uma área de FinOps em alguma empresa, fazer right sizing, desligar recursos ociosos, ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que tem de desperdício, mas que a gente ainda não está fazendo de maneira recorrente, né? A gente faz. Só que a gente começou a perceber agora em 2025 uma pequena diferença e foi engraçado quando a gente fez o nosso roadmap aqui de FinOps dentro do grupo BTG PAN, a gente percebeu, a gente fez o nosso roadmap e depois a gente olhou o State of FinOps. Então, muita coisa bate. E aqui o que eu quero destacar é justamente na questão de governança e política, tá? Nós aqui entendemos que a redução de custo foi feita, mas a manutenção dela, o quanto é custoso para a gente fazer do nosso lado operacional e o quanto a gente precisa começar a discutir sobre essas políticas, né, e a governança, indo para um lado, né, fazendo o shift left, né? Como é que a gente começa a engajar outras áreas e outras equipes que de fato tem que ter no design, né? Tem que ter o FinOps by design, né? Então, eu acho que esse termo aqui, ele começa a ganhar prioridade, o que não muda a necessidade de a gente continuar trazendo, né, redução de custo e aumento de eficiência, mas eu acho que muda o viés um pouco, né? Não mais no operacional, mas sim no design, né? Como é que a gente é eficiente desde o início. Então, eu acho que aqui é um ponto que nós do Banco Pan, do Grupo BTG, estamos buscando nesse ano de 25. Eu só para contribuir aí também no tema, eu achei bem curioso esse dado, porque no nosso caso, como uma organização de governo, né, eu acho que até com um timing um pouco diferente, né, talvez um pouco mais largo e com a necessidade de agir, né, sempre sob normativos bem estabelecidos. Então, o nosso uso sistematizado, né, do FinOps, ele começa justamente por essa questão de governança e estabelecimento de políticas, né? A gente já fazia alguma coisa, claro, no sentido de controle dos custos, de tentativa de diminuição de desperdício, mas isso tem uma prioridade menor em relação ao estabelecimento da política, porque é através dela, né, que a gente consegue também promover esse engajamento, né, assim, definindo quem faz o quê, né, o que deve ser executado. Então, eu achei bem curioso e a gente já começou sistematizando assim, né, por essa tendência. Show. Muito bom. Eu acho que demonstra realmente essa questão de a mudança, a prática, ela precisa ser evoluída, e a gente está nesse processo de evolução e faz muito sentido para os nossos próximos passos. E aí a gente trouxe então uma pergunta de novo, né, para a gente saber então o que que a gente precisa para atingir essas prioridades. Assim como no ano passado, alinhamento organizacional ainda é um item mais importante, então a gente consegue perceber isso no mundo inteiro, mas a gente teve uma leve redução, então 49% era no ano passado e nesse ano a gente cai para 40%. O que demonstra, né, ainda que lenta, a gente já tem uma adoção organizacional acontecendo, e a gente tem um avanço disso, é tanto que a gente está começando a olhar para outras prioridades, como investimento e ferramentas. Olhando para o alinhamento organizacional especificamente, a
coesão da liderança e alinhamento de equipes, e então olhar para outras equipes e como as outras equipes, a empresa como um todo, olha para essa perspectiva e começa a evoluir na prática e na cultura, a gente também tem outros pontos que vão além. Investimento, por exemplo, que é olhar para a qualificação, ajudar alguém com treinamento, uma certificação para algum funcionário, ou até mesmo trazer vídeos institucionais e práticas internas que podem ajudar as outras pessoas, é um item importante também, que subindo 20% comparado ao ano passado. Não somente isso, a gente também olha para ferramentas, quanto que a gente vai ter de automação, quanto que a gente vai ter de demonstração, né, itens que podem me ajudar a melhorar na prática de FinOps com alocação de custos, reportes e afins. E, por último, mas não menos importante, a gente também tem um crescimento de 9% para as melhoria da capacidade. Então, melhor para melhorar o tagueamento, melhorar a alocação, previsão e etc. Talvez aqui, inclusive, faça sentido até nessa ideia de a gente conseguir garantir que a gente alcance a unidade econômica e pare de olhar somente para o custo e olhe também para uma prática mais saudável de eficiência antes de mais nada. Dito isso, eu deixo mais uma pergunta para a gente poder avançar. Como que hoje está a adoção organizacional de FinOps? Como que sua empresa capacita os funcionários? Como são utilizadas as ferramentas? E se há algum plano para adicionar focos? Porque o Focus ajuda também nesse processo ferramental como um todo. Ita, quer começar? Legal. Boa tarde, pessoal. Esse tema é um tema bem importante aqui para a gente, né? Acho que a gente fala que a visão organizacional para o tema de FinOps, ele só conseguiu alavancar mesmo e a gente conseguir envolver todas as áreas a partir do momento que a gente começou a fazer o chargeback para as áreas de negócio. Enquanto a gente não fazia, a responsabilidade continuava sendo só de TI. Então, você não conseguia difundir a ideia de atuação de todas as áreas em conjunto. Mas, a partir do momento que a gente fez isso, a gente começou a provocar bastante essas discussões. Acho que isso levou aí para um envolvimento desde as áreas de finanças, áreas de portfólio, as áreas de tecnologia elas já estavam envolvidas, né? Então elas precisavam se fortalecer. Então a gente começou a fazer um trabalho de definição de papéis e responsabilidades, e a gente montou uma RACE, divulgou isso internamente dentro da empresa, com o papel e a atuação de cada uma dessas áreas. E baseado nesses papéis, a gente definiu um modelo de capacitação. Foi muito mais efetivo dentro dos times técnicos, porque envolvia uma ação operacional, que hoje toda a parte de otimização está com o nosso time de SREs, mas ainda assim são os que mais se engajaram no conhecimento e na aprendizagem em relação a toda a frente aqui de FinOps. E olhando um pouco também para esse tema, a gente leva um pouco da atuação não só do treinamento, porque não adianta eu vou lá, dou um treinamento para ele não consegue colocar em prática. A gente desenvolveu também um mecanismo interno aqui, que a gente está chamando de Fórum de Compartilhamento de Conhecimento, que é um fórum onde, bimestralmente, os times de produtos trazem para a gente a gente apresenta os cases de otimização, olhando ali o que eles fizeram, porque como temos linhas de negócios diferentes e somos multi-cloud, dificulta um pouco todo mundo ter visão do todo. Então, isso foi uma forma legal de expandir essa questão de capacitação, tá? Falando um pouco sobre ferramentas, né, a gente começou inicialmente desenvolvendo ferramentas internas de visualização e evoluímos para a utilização de ferramentas de mercado. Acho que, olhando para o início do processo, usar uma ferramenta logo de cara não trazia resultado, então a gente percebeu a necessidade de evoluir com isso com o tempo. A gente já passou por tínhamos uma ferramenta, mudamos para outra ferramenta agora, mas ainda percebemos a necessidade de desenvolver modelos de visualização gerencial e que a gente tenha que ficar fazendo essa modelagem internamente. A gente começou a utilização do Focus, na verdade estamos tentando, né, evoluindo com isso. Acho que a gente tem aí grandes oportunidades, tenho aqui uma expectativa bem grande em relação a isso, para simplificação da operação mesmo, mas a gente ainda encontra dificuldades, seja de conhecimento técnico e materiais e áreas aí que desenvolveram isso. Espero superar isso aqui ainda nesse ano aqui para a gente conseguir conectar com todos os outros escopos aí que a gente quer integrar.
Bom, também complementando aí, né, eu acho que essa questão de quando você demonstra, né, o que está sendo gasto, seja para fazer um simples showback, né, e depois evoluir para o chargeback, já ajuda a engajar, né, que é o que acaba acontecendo também na nossa realidade. E aí, para que as pessoas até consigam, né, lidar melhor com esses dados, enfim, e tomar ações, a gente tem incentivado, né, as pessoas a se capacitarem por meio de cursos, promoção de certificações, e também estamos contando com o apoio de uma consultoria especializada, né, para ajudar a gente a conduzir esse processo também de uma forma mais acertada, né, não ficar, talvez aí cometendo erros que poderiam ser evitados com um conhecimento maior agregado. E também, por estar em um cenário multinuvem, né, a gente também, nossa diretriz é utilizar o Focus, né, então, assim, a gente está tentando construir, né, as nossas informações, tá, os nossos relatórios utilizando isso, porque a gente teria um conjunto de dados uniformizado, não importando o provedor, né, para poder conseguir prover essas informações. Muito bom, obrigado por contribuir, pessoal. Vamos falar então de ferramentas. Vamos para a próxima etapa. Hoje, quando a gente olha de ferramenta, a gente fez algumas perguntas de como que era estruturado esse stack. Então, de novo, a gente fez a brincadeira dos bloquinhos de construir e pensando agora em como que eram estruturados isso. Então, os practitioners ele tem uma ampla gama de ferramentas e combinações que podem variar desde 5% com 3 itens até 19 com 17 com quase todos os itens aplicados. Então, eu deixo uma pergunta agora para vocês para a gente poder entender um pouco mais como que vocês se enquadrariam em qual modelo e quais conjuntos de ferramentas vocês possuem hoje e quais as práticas que vocês têm adotado. Budin, quer começar? Eu vou começar aqui. Bom, nós fazemos parte dos 17%, tá? Então, assim, a gente tem essa miríade de coisas aqui que hoje suportam, né, o nosso processo. E eu acho que até corroborando um pouco com o que a Eita mencionou acima, ter uma ferramenta logo de cara, ela talvez não te ajude, ela piore sua situação, né? Porque ainda você não sabe o que você precisa nem o que você conseguiria entregar, considerando os processos que você precisa desenvolver. Então, a maturidade, a curva de maturidade ao longo do tempo, ajuda você a definir melhor, talvez ali a parte roxinha, né? Que são ferramentas que você vai adquirir para isso. O restante, né? Eu sou um grande adepto aqui e entusiasta do it yourself, né? A parte de desenvolvimento interno, a parte de observabilidade, que já existe dentro das instituições, da maioria, a parte de relatórios internos e principalmente cobrar os cloud providers por informação, isso já está na mão de todo mundo, né? Então eu acho que no final, a última fronteira é você adquirir alguma coisa. Mas o importante é que você tenha, independente de qualquer coisa, o seu próprio roadmap de ferramentas, porque isso vai ajudar você a priorizar quais são as features que você precisa, em detrimento à compra de uma ferramenta que talvez prometa muita coisa, mas não entrega o que você precisa. Então, eu acho que o 17% aí é um bom caminho, pelo menos aqui no Banco Pan a gente entende que temos grandes ganhos de seguir esse caminho. Eu acho que no sentido, né, do que o Budin está falando, é muito verdade isso, né? Assim, se você está bem no início do seu processo, né, de implantação de FinOps, ou até de experiência mesmo com a nuvem, às vezes as ferramentas, né, dos vendors, tá, elas podem parecer muito tentadoras, né? Ele vai resolver seu problema. Só que na nossa experiência foi justamente o que ele falou, né? A gente iniciou tentando usar uma ferramenta sem ali um ganho de maturidade nos processos, né, necessários para você coletar essa informação, até saber realmente o que que você queria, e acabou não sendo bem sucedido, né? Porque não pela ferramenta em si, sim pela nossa falta de maturidade no processo. Então, nesse momento, eu acho que a gente se enquadra muito mais ali nos 19%, né? Agora, olhando com muito mais calma e atenção, né? Os dados que estão disponíveis, o que que eu quero fazer com eles, o que que eu preciso, e conduzindo esse processo, né? De exibição desses dados com desenvolvimento interno também de painéis, né? Para daí, quem sabe, algum dia, a gente vai evoluir para esse uso de ferramentas externas, né? Que agreguem essas informações. Aqui a gente está dentro aí desse 8%, falta aqui conectar a observabilidade, a gente entende inclusive que esse é o pontapé que a gente precisa para poder trabalhar com Cloud Unit Economics. Então, está no nosso roadmap. Bom.
Eu acho que, inclusive, a gente está rodando pesquisas do Focus dentro das community calls, e eu acho que um próximo tópico do Focus é exatamente a gente adicionar itens de observabilidade. Como eu disse na parte do frame, provavelmente a gente vai movimentar o 1.3 mais para essa direção. Então, eu entendo que faz sentido, pelo menos para o Brasil, essa perspectiva agora. Show. Vamos trocar então um pouco do assunto. Vamos falar agora de Cloud Plus. Como que a gente consegue trabalhar no gerenciamento dos escopos, né? E é um pouco mais além dessa perspectiva. Então, eu já trouxe uma primeira visão lá. A gente trouxe a pergunta de quais eram os itens além de nuvem que as pessoas estavam gerenciando agora e quais seria o gerenciamento nos próximos 12 meses. E no presente momento, a gente tem o SaaS como item principal, que tem 40% de pessoas gerenciando, e a gente chega até 65% de pessoas gerenciando SaaS especificamente. Depois vem licenciamento, nuvem privada e data center. Depois a gente também perguntou como que era feito essa divisão, né? Como que a gente conseguiria utilizar o framework para dentro dessas perspectivas. A gente consegue ver que é bem equilibrado. A gente tem um controle ali organizado ali em entender o custo e quantificar o valor. E aí, um momento ou outro, a gente também adiciona para a parte do gerenciamento da prática, né? São os itens de faturamento e chargeback. Dito isso, opa, passei um antes. Dito isso, eu queria trazer mais uma pergunta para a gente falar sobre isso. Quais escopos vocês têm atuado hoje? Como que isso se relaciona com a evolução do framework e com a prática de vocês? E quais dicas vocês dariam para quem está começando num escopo novo? Ita, quer começar? Legal. Acho que aqui a gente começou trabalhando inicialmente usando o framework para cloud, né? Já num contexto multi-cloud desde o início, que sempre foi Azure, AWS e OCI. Mas olhando apenas para os custos que estavam que está dentro do provedor. Então a gente já sentia uma necessidade de levar custos correlatos ali à parte de cloud, que interagem com os produtos que estão ali, como observabilidade, segurança e soluções ali que normalmente ou estão em SaaS ou licenciamento. Então a gente já está no nosso roadmap começar o showback desses custos e trabalhar com chargeback em curto prazo para essas soluções. E também olhar para a parte de data center, que para quem tem uma infraestrutura on-premises e que está fazendo um processo de migração para a nuvem, a gente já tinha essa necessidade de estar olhando para isso constantemente. E nesse momento entra uma necessidade de demonstrar esse custo durante a transição dessa migração, né? Então, a gente entende aqui que o nosso maior desafio vai estar nessa fase de data center, principalmente por conta do acoplamento das tecnologias atendendo diversos produtos. Então, está dentro do nosso roadmap aqui trabalhar, no mínimo, com essa parte de showback e, num primeiro momento, da mesma maneira que a gente trabalhou no início com a parte de cloud, que vai ser trabalhando com convenções mesmo de rateio de custos, simplificando um pouco as definições técnicas que a gente precisa ter para o que a gente ainda não consegue levantar ou medir, né? Acho que esse é um ponto importante aqui de trabalho. Complementando um pouco o que a Ita comentou, né, aqui do nosso lado também, esse ano, uma das metas da nossa jornada aqui é de fato começar a fazer o showback do Cloud Plus, né? Então, assim, Cloud a gente conseguiu fazer um showback preciso, todo mundo tem a noção, todo mundo acompanha, todo mundo já sabe o que é. Mas a gente tem um caminhão de coisas de tecnologia, né? E hoje está tudo descentralizado. Então, as áreas que são donas, digamos assim, de alguns contratos, hoje elas que fazem esse showback. O ponto é, a forma como é feito o showback, a periodicidade, então isso não é padrão, né? Então a ideia é que a gente comece a colocar aqui também, de forma padronizada, SaaS, e aí SaaS aqui a gente entende como tudo que a gente contrata que não é cloud provider, mas que roda, digamos assim, numa subscrição, licenciamento, e aí licenciamento a gente fala tanto licenciamento que está em data center, que está em ambientes aqui de produção, quanto também licenciamento que hoje está com o end user, né? Porque o orçamento de tecnologia ele acaba sendo único. Então a gente está nessa jornada, a gente sabe que tem um monte de desafio aqui relacionado à coleta de dados, né? E o ponto não é padrão, né? Então o grande ponto quando a gente fala data center on-premise, inclusive, hoje a gente já tem um ambiente que não é subscrição, né? Então a gente não paga mensal, a gente simplesmente deprecia. Então na depreciação, a gente acaba alocando a depreciação também.
Então, não é só o OPEX, também tem a questão do CAPEX. Então, tem uma grande nuvem ainda tendo que ser dissipada sobre o tema Cloud Plus. Eu acredito que o TBM, que é um outro framework, né, ele, ele tende a somar, né, com o framework de FinOps atualmente. Então, a gente precisa começar a trilhar esse caminho aqui para justamente descobrir, né, qual que é a melhor maneira. Mas isso não tem como fugir. A gente precisa fazer, como FinOps, trilhar esse caminho. Bom, muito obrigado. Eu acho que, inclusive, isso casa bastante com o que você falou sobre como que se define o SaaS, porque foi uma das perguntas principais ali da gente tentar entender nos debates de Community Call para SaaS. Como que eu defino, né? O que que eu tô olhando e olhar para essa ideia, tudo que é subscription pode ser um primeiro detalhe a ser olhado. Show. Falando sobre IA, então. Vamos lá que o tempo, a gente está adiantando o tempo, vamos correr um pouquinho aqui. Já falei sobre esses dados, então 2024, 31% e 2025, 63%, chegando a 96% em 2026. Isso tudo que o pessoal vai gerenciar custos em IA. Isso significa que a gente também tem alguns avanços, como por exemplo, os serviços financeiros hoje investem mais em IA, em data center, do que comparado à nuvem privada. E eu gostaria de deixar a primeira pergunta aqui para vocês, que é: a sua empresa hoje já tem alguma iniciativa de IA? Já está sob o controle de algum custo, né? Alguma visibilidade do time de FinOps em específico? Budin, quer começar? É, aqui a gente tem, né, iniciativas, o Banco Pan tem inclusive o atendimento todo, né, no canal, nos canais e principalmente no WhatsApp, já feito com o IA, né, estão usando o LLM, mas o grande ponto aqui para a gente, como acompanhamento de FinOps, é entender como que, como que a IA é vendida, né, porque a grande. é, e aí tem aqui por token, então assim, a gente precisa entender muito bem sobre o serviço, assim como nós fizemos com todos os outros serviços que hoje a gente já domina, né? Então aqui é mais um serviço, eu entendo que também os custos estão aumentando e o investimento aumenta, até por um hype cycle, né? Se a gente pegar lá o Gartner, o hype cycle de IA é justamente ele está numa crescente bastante grande. Então, eu entendo que isso vai aumentar, mas isso tende a estabilizar, né, ao longo do tempo, justamente pela aplicação. Para que eu estou utilizando, qual que é o retorno em cima disso, né? E se tudo vai precisar de IA, né? Então, eu acho que tem grandes dúvidas ainda sobre a aplicabilidade de IA em tudo, né? Então, acho que aqui tem um acompanhamento de FinOps, mas ainda é um acompanhamento descobrindo como funciona, junto com todos né, os desenvolvedores, junto com todas as áreas aqui que se, estão pensando em se beneficiar de IA. Mas aqui, ó, só um ponto. Olhando para Private Cloud e olhando para Public Cloud, no PAN e Grupo BTG, a gente utiliza tudo via Public Cloud, justamente por conta da escalabilidade e da rapidez, que são dois pontos importantes aqui que a gente considera de cloud, né? Então, Private Cloud não tem nenhum tipo de investimento nosso para isso. Bom, no nosso caso, a gente tem, né, iniciativas que utilizam o IA, inclusive com um produto bastante relevante, né, dentro da organização, e esse acompanhamento, né, vamos dizer, de controle de custos, de otimização, ele é feito de maneira muito próxima com a equipe de produto, até por essa dificuldade, esse desafio, né, que o Budinho apresentou. Como é que isso aqui funciona, né? Como é que ele é vendido? Aonde é que ele pode crescer? Como, né? Assim, então, quais são os controles que eu tenho que colocar? Então, é muito importante, e esse time, ainda bem, né? É um time muito, muito consciente de que eles precisam também exercer esse papel. Então, a gente faz dessa forma, a gente controla o orçamento de uma forma geral, mas o trabalho mais detido ali mesmo é feito pelo time de produto. Rita, você quer complementar? Acho que aqui a gente hoje tem um hub de inovação para IA e esses cursos hoje eles estão num formato ainda de sendo incentivados pela área de tecnologia, então a ideia é fomentar e trazer mais iniciativas. A maioria delas estão dentro de processos internos, mas que vão se adequando aí para todos os produtos ou buscando formas de atender ou atuar dentro de produtos de mercado mesmo aqui da B3.
Fico bem contente quando a gente está falando de hub e de inovação em relação ao IA, porque além de a gente ter uma governança e tudo mais, eu também pude ver ontem na Natura, eu tive com eles para conversar sobre isso, e aí às vezes tem até uma própria BU com um orçamento em específico, né? Eu acho que não sei se isso vai no mesmo sentido que tem na B3, mas facilita também o processo de controle dos custos, né? Isso, acho que no início, né, tá como um orçamento centralizado, até para poder fomentar que todos utilizem, mas a ideia é que eles fiquem sim alocados dentro de cada produto que passe a usar IA e que a gente consiga fazer toda essa divisão. Hoje a gente tem uma fundação compartilhada, onde a gente consegue medir pela quantidade de produtos que estão sendo criados ali, mas em base de rateio ainda. Uhum. Show. Muito bom. Vamos para o próximo ponto. Então, aqui tem um exemplo, novamente, né, de como alocar esses itens. Eu só passei porque eu acho que a gente já tem essa visibilidade, então só para vocês compreenderem um pouco. E vamos falar de FinOps Aware, né, FinOps consciente, decisões de produtos conscientes de FinOps. Então, vamos falar de FinOps Aware Product Decisions, que é o antigo FinOps Shift Left, que a gente está dando mais um passo para o Shift Left. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, como está sendo uma organização. Então, em que momento do ciclo de vida que o profissional de FinOps, né, o practitioner, está sendo envolvido nas discussões. E a gente viu que mais da metade dos FinOps Practitioners já estão sendo envolvidos em processos anteriores, né, antecipados do processo de implementação do ciclo de vida. Desses 59%, a gente dividiu ele em três etapas, então 23% ainda são trazidos dentro da parte de operação ou pós-implantação, que aí é né, um momento mais reativo. A gente tem uma etapa inicial que vai para 12% sendo apresentados dentro de build e deploy, e também 6% em casos de negócio e validação, que aí é o FinOps, totalmente as decisões de produtos baseados em FinOps. Então, levando isso em consideração, vamos para a pergunta principal. Quando a gente utiliza, né, quando a gente olha para a FinOps e aí ele entra nessas discussões de produtos e custos, especificamente na empresa de vocês, quando que ela começa a aparecer? Ele é mais para o começo, ele é mais para o meio do processo, ele é mais para o final? Tem algum exemplo que vocês queiram trazer? Budin, quer começar? Bom, aqui, como eu citei, né, o ano de 24 para a gente foi muito trabalhando em cima do, né, totalmente ali a faixa da direita ali, né, então a gente ainda trabalha muito no pós, né, a gente ainda tem que corrigir muito o problema que vem, né, das decisões de desenvolvimento. O próprio pessoal de desenvolvimento não conhece ou não tem noção de como que o ambiente funciona, ou até mesmo como que algum recurso técnico, né, ele pode ser melhor aplicado em detrimento ao outro. Então, acho que aqui, né, a gente ajudou bastante a instituição como um todo a trazer o resultado de eficiência, mas a gente percebeu que se a gente continuasse aqui, a gente ia ficar para sempre nesse mesmo ponto, sempre enxugando um gelo, né? E então agora, nesse momento, a gente começa a fazer o shift left na linha de, cara, mudança de arquitetura, né? Então, e às vezes é mudança simples, né? Como a gente fala de mudança de processadores aqui, né? Um caso do Graviton, né? Para AWS. É uma mudança simples, mas que precisa ter uma conversa com o desenvolvedor, que precisa ter ali uma interação para entender compatibilidade, para estar junto na hora da mudança, para acompanhar, né, os custos posteriores, mas ainda assim, ainda é muito no lado direito. Mas isso já é algo que começa a provocar a eficiência na largada, né? Então, eu entendo que, né, os próximos anos aqui vão ser decisivos para a gente poder evoluir o Shift Left, para poder colocar o Finance by Design. Então, muitas coisas que a gente acaba definindo na operação, agora a gente está colocando lá no Dev. Então, no Deploy, qualquer coisa que vai nascer nova, obrigatoriamente, ela nasce em Graviton, por exemplo, né? Então, a gente acaba definindo, né, como que a arquitetura deve seguir, para não chegar aqui e a gente ter que corrigir. Ainda precisamos evoluir muito na questão, por exemplo, de case, business case, né? Então a gente ainda não sabe como chegar até o business case, porque hoje eu tenho implantações que dependem de cloud, eu tenho implantações que dependem das licenças, dependem do SaaS, depende de um monte de coisa. Ou seja, uma solução de business, ela não depende somente de cloud. Então fica difícil a gente chegar numa conversa e falar, olha, esse produto é ou não viável, ou é ou não impactante positivamente no resultado do banco, né? Porque a gente depende de um monte de outras visões. Então, Cloud Plus também entra para sustentar a nossa jornada de Shift Left.
Legal, aqui, complementando um pouco essa parte que o Budin trouxe, né, a gente aqui tem uma experiência um pouco diferente, porque a gente já participava da construção do business case, já desde das soluções on-premises. Então, quando começamos com o cloud, a gente estabeleceu um modelo de roadmap de migração, ou seja, até inclusive numa fase inicial desse processo, a gente era cloud first, ou seja, qualquer solução entraria como no modelo em cloud. Isso já mudou, né? Hoje a gente está no modelo Cloud Smart, onde a gente, dentro do time de arquitetura, que tem esse papel de definir o desenho da solução ali junto, com a idealização do produto, participando junto no mundo de agilidade ali, junto com a área de negócio, a gente tem uma construção olhando para o que for melhor para aquele produto. Claro que o ideal é que tudo entre como modelo Cloud Native, mas nem tudo entra assim ainda, embora a gente participe do início, nem tudo entra como a gente entende que deveria ser todas as melhores práticas. Então, esse é um ponto bem importante, já entrar como Cloud Native, então é um direcionamento interno aqui para trabalhar em relação a isso. Outro ponto que eu acho que vale ressaltar é que a gente vem trabalhando, e aí é o nosso roadmap de evolução para esse ano aqui também, que é evoluir com a parte de arquiteturas de referência, porque a partir do momento que eu consigo trabalhar com arquiteturas de referência, eu minimizo esse trabalho de arquitetura hoje, que ele faz a arquitetura por cada produto, né, cada solução, e a gente já direciona ali o uso das melhores, as melhores SKUs, os melhores descontos que a gente tem para praticar ali dentro. Mesmo eu falando que participa já antes, a gente pega muita coisa ali no build e depois pós-implementação. Então, sabemos que isso daqui é uma construção, mas essas outras etapas que eu mencionei, elas aceleraram bastante esse processo de discussão, inclusive num business case, de utilizar ou não uma tecnologia que traga ali já entre otimizada ou use o melhor da tecnologia em nuvem. Está no mudo, Rodolfo. Mudo. Acontece. Gente, a gente chegou no nosso limite. Muito obrigado por vocês. Guardem os pensamentos finais que eu pedi para vocês produzirem. A gente vai colocar isso no nosso debate final. Então, eu vou pular um pouquinho aqui do material para a gente poder chegar até o resultado. Só para complementar, se vocês querem saber mais de Nuvem Plus e decisões de produtos com ciência de FinOps, tem outros itens que vocês podem procurar dentro da página do YouTube e eu vou acelerar algumas coisas. Antes de mais nada, muito obrigado, Budin, Ita, Lorena, vocês foram sensacionais. Eu acho que foi um quórum maravilhoso e eu já comentei para vocês antes, a sinergia foi sensacional. Então, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Guardem os pensamentos para a gente poder finalizar o nosso debate ainda hoje. Nós temos tópicos, os tópicos são importantes para que vocês consigam entender um pouco da prática. Eles vão conectados com o escopo, mas eles também abrangem um pouco dessa visão, como valor através da otimização, como vocês conseguem trazer essa entrega de valor para a empresa, além de otimizar custos, focos e outros. Então, fiquem de olhos em finops.org/community para saber mais. A gente tem novos grupos de trabalho, ativos de grupos de trabalho, tá? Então tem grupos de trabalho trabalhando e produzindo coisas para poder agilizar atividades de vocês. Então a gente teve itens de GenAI produzido com apoio de brasileiros, a gente tem alguma coisa que vai vir de data center também, com a participação de um brasileiro, e a gente tem item de SaaS e outros para vocês também terem de conhecimento disponíveis na página da Fundação. Além disso, quem estará presente no Google Next tem uma oportunidade de se conectar com pessoas de FinOps e olhar para Google Next Plus FinOps. Tem um QR Code aqui que direciona vocês para a página do evento. Outros itens também, olhem em finops.org/eventos para ver outras community calls e debatam com outras pessoas dentro do seu fuso horário sobre um tema específico dentro da onde vocês acharem mais coerente para a prática. Não esqueçam também que a gente tem FinOps X, que vai acontecer de 2 a 5 de junho em San Diego, e aí tem a oportunidade de vocês estarem presentes com as outras 13 pessoas Latam, que provavelmente vão subir mais que 13, porque eu já sei que tem mais 5 pelo menos no radar, mas vamos fazer isso acontecer e participar juntos. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de deixar um agradecimento a todos os meus pares maravilhosos que ajudam nesse processo de produção, em tudo que a gente fez até aqui, e em especial a Su Hashem, que está aqui apoiando a gente durante todo esse processo. Então, mandem um coraçãozinho para a Su, que ela merece por estar já esse tempo aqui para estar com a gente. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. A gente encerra a gravação aqui, que não vai aparecer mais no YouTube, mas a gente deixa um espaço para debate unicamente exclusivo para as pessoas que estavam online. Forte abraço para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Não se esqueça, se você trabalha com FinOps, eu amo FinOps, então eu amo você. Forte abraço. Hey everyone, producer Andrew here. I hope you enjoy this video as much as I enjoy sharing all of these amazing FinOps stories, best practices, and expertise.
Please take a moment to like, subscribe, click the notification bell, and leave comments and questions for our speakers. Check out more FinOps content on our YouTube channel. We appreciate the support.